falar hoje com vocês a respeito de imaginação. Todos os dias eu leio a Bíblia e eu venho lendo esses últimos tempos o Antigo Testamento. Eu olhando o Antigo Testamento, lendo, e algo nessa semana me intrigou bastante, porque você vê que existe um padrão. E Deus ele nos deu um talento tão maravilhoso que é a nossa imaginação, a nossa possibilidade de imaginarmos coisas nas nossas vidas. Imaginarmos coisas. E de fato não poderia ser diferente, porque quando Deus fez o ser humano, Ele soprou o fôlego de vida, falou assim, façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança. E quando vamos olhar a fundo, Deus é um Deus de imaginação, um Deus que imagina. Tudo que existe na face da terra, todas as coisas, desde roupa, calçados, caneta, tudo antes, primeiro foi imaginado na mente de alguém antes de fazer, de ser concretizado. E Deus também foi dessa forma. Deus ele começou a imaginar e pensar, e Ele fez o sol, fez a lua, fez a terra, fez tudo que há. E interessante que quando nós olhamos esse texto, nós vemos que a terra era sem forma, ela vazia, havia escuridão, e Deus ele enviou o Espírito Santo, Deus ele começou a fazer um trabalho de povoar a terra, de dar forma na terra, de trazer luz para a terra, e desde o princípio foi uma guerra da imaginação do bem com a imaginação do mal. Enquanto Deus ele imaginava, queria fazer todas as coisas boas e bem acabadas, no céu havia um querubim ungido que começou também a imaginar coisas, começou a imaginar tais pensamentos de achar que poderia ser igual a Deus, poderia ser como Deus. Começou a imaginar. E Deus ele pega e expulsa Satanás, Lúcifer lá do céu, e ele cai, mostrando que sempre vai haver uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, até um determinado momento que o Senhor irá aniquilar com tudo. Porém, sempre o mal vai perder para o bem, sempre o mal vai perder para o bem, mas até que isso aconteça, nós iremos conviver, até que haja ser humano na face da terra, nós iremos conviver com esse fenômeno da imaginação, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. E Deus ele nos deu a imaginação porque Ele queria que nós fizéssemos o bem, fizéssemos coisas boas, pudéssemos o adorar, louvar, bendizer com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com a nossa imaginação, criarmos muitas coisas. Tudo que há e ainda irá existir, porque Deus ele é um Deus onisciente, Ele tem toda a ciência. E por mais que nós estejamos fartos de tantas coisas, tantas invenções, ainda vai existir muitas coisas ainda vão ser criadas, porque o ser humano ele foi feito para criar, porque ele foi feito pelas mãos do Criador. Nós iremos criar coisas boas, mas também criarmos coisas más. Quando nós lemos a Bíblia e vemos um pouco mais para frente, em Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 11, nós vemos que havia um povo que tiveram uma imaginação. E o que eu quero falar com vocês nessa noite, da importância de você imaginar para o bem. Porque se você não imaginar e criar coisas para o bem, você pode ser influenciado, pode cair na cilada de pessoas que imaginaram e criaram algo para o mal. Tudo aquilo que a bem da verdade, o grande problema das pessoas não serem bem-sucedidas em tudo aquilo que elas colocam as mãos na sua vida é porque elas não sabem utilizar corretamente a imaginação. Se você não souber usar a imaginação, você corre o risco de você ser influenciado, escravizado por aqueles que influenciam para o mal, ou influenciado por aqueles que influenciam para o bem. Lá na Babilônia, havia um homem chamado Nimrod. E Nimrod era um homem muito esperto.
E ele percebeu que as pessoas, elas tinham a imaginação delas, mas elas não sabiam utilizar a sua imaginação no seu potencial máximo. E o que ele fez? Ele captou a sua imaginação para o mal e começou a liderar as pessoas, porque sempre nós somos liderados por alguém. Sempre haverá pessoas que nos liderem. Se nós não tivermos o discernimento de entendermos a importância de quem nos lidera, a imaginação que essa pessoa tem, o que tem no coração dela, nós corremos o risco de ser pessoas que sofremos ou ser pessoas abençoadas, impulsionadas por esse tipo de gente. E Nimrod, ele foi esse tipo de pessoa, que era uma pessoa que absorvia coisas más, absorvia coisas erradas. Você já percebeu que tem pessoas que eles só conseguem olhar a parte negativa das coisas? Só conseguem olhar aquilo que é errado, não conseguem perceber as coisas boas, como que consegue avançar, a oportunidade, até porque ninguém é perfeito, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos falhas. Por mais que nós queremos acertar, por mais que nós queremos fazer coisas boas para as pessoas, mesmo assim ainda erraremos, porque o pecado entrou no mundo. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos imperfeitos e em momento ou outro nós iremos pisar na bola, iremos errar, cometer alguns equívocos. E muitas pessoas não vão perdoar por isso. Há pessoas que elas estão focadas apenas no erro e no equívoco das pessoas, não conseguem ver nada de bom nas pessoas, não conseguem entender que é a chamada empatia, que é tão fundamental por esse século. As pessoas já não aguentam mais pessoas que não têm empatia, que não sabem se colocar no lugar do outro, entender a dificuldade, a debilidade, o que o outro está passando. Nimrod, ele capta tudo aquilo que é de ruim, e ele se torna um homem mau, um homem perverso. E Deus, ele fez o ser humano, e Deus queria que o ser humano se espalhasse pela terra, que povoasse a terra. Mas Nimrod, na sua imaginação, ele consegue imaginar que ele poderia reinar sobre todas as pessoas, sobre todos os povos. E ele começou a imaginar, e ele começou a se organizar. Quando ele começa a se organizar, ele começa a convencer pessoas, começa a aprisionar pessoas, e agora ele induz as pessoas a construir, traz um projeto muito grandioso para as pessoas, que eles poderiam construir uma torre muito grande, que essa torre ela poderia tocar até o cume dos céus. E eles entenderam aquela mensagem, eles gostaram daquele plano, gostaram daquele projeto. Primeiro, um projeto até interessante, grandioso, maravilhoso, mas era um projeto que era contra os princípios e as ordenanças de Deus. Tome cuidado com as pessoas que você está seguindo, com as pessoas que têm influenciado você, que tem algum projeto que seja até interessante, mas esse projeto está frustrando os planos de Deus. Quando as pessoas pegam e deixam de ouvir a Deus e começam a dar ouvidos para Nimrod, eles começam a construir a Torre de Babel, uma grande torre que iria tocar ao céu. Quando Deus ele olha para baixo, ele percebe que aquele povo, eles estavam unidos em um só propósito. Primeiro propósito, que era desobedecer a Deus, as suas ordenanças, os seus princípios, os seus projetos, e queria tocar aos céus, chegar a ter Deus, ser como Deus, sei lá como que era o pensamento deles na época, mas era um pensamento de desordem, desobediência a Deus. Deus olha então e fala assim: vamos descer e vamos confundir a língua desse povo, porque se eles estiverem unidos, se eles estiverem num só pensamento, se eles tiverem determinação, eles vão conseguir tudo o que quiser. Veja que Deus ele está falando que o ser humano, quando ele está determinado, quando ele está motivado, quando ele está livre para imaginar e pensar, ele pode conseguir qualquer coisa que ele estiver proposto no seu coração. Deus desce dos céus e confunde as línguas e coloca um grupo de pessoas com um determinado idioma, outras pessoas com determinado tipo de idiomas, e aquelas pessoas que falavam da mesma forma, eles iam seguindo em grupo para um determinado lugar, e assim foi dispersando em grupos de pessoas que falavam a mesma língua, e dali começou a surgir as nações que nós temos hoje, diversos idiomas, diversos povos, línguas e nações que temos hoje. Mas
Deus ele estava tentando resolver um problema, mas só que ele já tinha dado um dom extraordinário para o ser humano. E que quando o ser humano ele perde esse controle desse dom, pode causar muitos problemas para ele e para as pessoas que estão à sua volta. Deus ele desce e separa as pessoas para que elas pudessem viver em grupos e a partir daquele momento que elas pudessem espalhar, cumprir o propósito de Deus, pudessem povoar a terra. Só que mesmo assim, aquelas pessoas com o poder, com a imaginação, com o dom extraordinário que Deus deu para eles, eles começaram uns a imaginar coisas más, coisas erradas, outros imaginando coisas boas, soluções para os seus problemas, dias melhores para a sua geração, para a sua descendência, enquanto outros pensavam em ser mais esperto do que o outro, em se dar bem em cima do outro, em se passar a perna um no outro, matar um ao outro para roubar aquilo que ele tem. E mais uma vez o ser humano, com o seu poder que Deus deu a ele, Deus decepciona com os seres humanos. Deus ele disse para nós dominarmos animais, as plantas, o universo, nós dominarmos tudo. E nós queremos às vezes dominarmos seres humanos. Quantas pessoas que não querem colocar um cabresto sobre outra pessoa, achando que as pessoas pertencem a ela e não a Deus. Mas nós não somos frutos pertencentes de ninguém, de ser humano algum, nós somos pertencentes a Deus. E nós amamos uns aos outros porque Deus nos amou primeiro, dando seu Filho para morrer na cruz, ser crucificado, no terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. Mas pessoas com o seu poder da sua imaginação começaram a fazer coisas tão erradas. E cada vez que as pessoas foram vivendo a vida, elas começaram a ter um repertório muito grande na vida delas. E nós temos a oportunidade, de fato, Deus ele fala em Deuteronômio, ele falou assim, ó, eis que está diante de vocês a bênção e a maldição. Eis que estão diante de vocês coisas boas e coisas más. Agora eu estou dando uma dica para vocês. Aproveitem as coisas boas. Tome posse da bênção. Aproveite tudo que é repertório. Em Provérbios, Deus fala assim, ó, busque a sabedoria. Se tem uma coisa que você precisa buscar, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que riqueza, mais do que qualquer coisa nessa terra, é a sabedoria. Busque, porque é ela que vai fazer você avançar, vai fazer você ter dias melhores aqui nessa terra. Mas, por outro lado, o ser humano sempre impulsionado pelos seus prazeres, pela sua ganância, pela sua vontade de ser maior e melhor do que o outro, de dominar os outros, uns pelos outros, começam a captar, trazer informações negativas, trazer informações para a sua mente, procurar coisas más e trazendo essas coisas para a sua vida, se tornando cada vez piores uns do que os outros, passando maldade de geração para geração, de pessoas para pessoas. Tanto é que Deus ele fala em Êxodos capítulo 20, que Deus ele vai amaldiçoar até a 4ª geração daqueles que aborrecem. São os filhos querendo cometer os mesmos pecados do que os pais, desprezar os seus pais, desprezar a Deus e seguir os caminhos errados dos seus pais, porque captaram a mensagem negativa, a mensagem diabólica, a mensagem que despreza Deus, que é contra os princípios e a palavra de Deus para as suas vidas. Desprezaram, deixaram de receber a mensagem boa, a mensagem de bênção para as nossas vidas. E nós somos impulsionados pelas mensagens que recebemos. O repertório que nossa mente vai nos impulsionar para fazermos as coisas certa ou errada está relacionado ao repertório que nós recebemos no dia a dia. Jim Rohn, ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, dos livros que nós lemos. E é justamente isso que Deus estava dizendo para nós. Você será a média das pessoas que estão caminhando ao seu lado, porque você começa a receber um repertório na tua vida de influência, ou negativa ou positiva. No iluminismo, no tempo do iluminismo, para você ter uma ideia, lá na França, os parisienses, eles criavam salões
na qual eles tinham os cafés, na Inglaterra, os 5 o'clock tea, eles criavam salões para que as pessoas pudessem estar naqueles salões, as pessoas boas, de boas ideias, de bons repertórios, tivessem naqueles salões e começassem a conversar uma com as outras, porque as grandes ideias que transformaram a humanidade partiram de diálogo entre pessoas, entre grupo de pessoas. Então, esses países, eles incentivavam esses lugares, incentivavam esses grupos a se relacionarem para que pudessem trocar experiências, para que pudessem trocar ideias, para que dali surgissem ideias que pudessem mudar a humanidade, estimulando as pessoas a pensar, a imaginar, mas mais especificamente no advento da Revolução Industrial, as pessoas, os grandes empresários tinham a necessidade que se produzissem algumas coisas em massas. Mas as pessoas não tinham como produzir, elas não eram treinadas para aquilo. E eles inventaram um sistema de ensino que nós temos hoje, onde que impulsiona as pessoas, todo mundo, a treinar para fazer a mesma coisa, trabalhar, um faz uma coisa, outro puxa, e somos cada vez mais treinados para fazer as mesmas coisas. E com isso perdemos a nossa capacidade de imaginarmos, de sermos pessoas férteis, pessoas que possamos criar soluções para os mais diversos problemas que temos hoje em dia. E com isso existem alguns grupos de pessoas. Não sei se você já ouviu falar, claro que muitos já ouviram falar, que mente vazia, oficina do diabo, não é verdade? É justamente porque as pessoas elas estão com a mente vazia, elas não têm um repertório que possa impulsionar elas a fazer o bem, mas por outro lado, elas têm uma imaginação, ela tem o poder da imaginação. E ali elas ficam ali conversando umas com as outras e elas começam a imaginar. E elas vão imaginando coisas e acabam fazendo coisas erradas. Os bandidos será sempre uma guerra, irmãos, dos bandidos e as pessoas que querem prender aqueles bandidos. Porque eles estão sendo impulsionados a fazer algo, eles querem conquistar. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você vê que era uma luta do bem contra o mal. Você vê que era a briga da imaginação boa com a imaginação ruim. A imaginação boa querendo popular a humanidade, fazer coisas boas para a humanidade, mas havia uma outra mente que imaginava coisas ruins, querendo tomar as coisas que outros conquistaram, que outros conseguiram chegar lá e fazer com que a sociedade seja cada vez pior. E quando nós colocamos as pessoas nas prisões, achamos que ali estamos solucionando os problemas, mas nós temos um problema ainda maior, porque vocês já ouviram o ditado que a pessoa entra na cadeia, um bandido meia tigela, e sai dali um bandido profissional. Porque eles estão usando o artifício certo para a coisa errada. Assim como na época do iluminismo, que França, Inglaterra, eles incentivavam os seus nobres a pensarem, imaginarem para trazer solução e coisas viáveis e bacanas para a humanidade, nas cadeias também são da mesma forma, só que Satanás trabalhando para o mal. Você pode trabalhar para Deus e fazer o bem, abençoar pessoas, salvar pessoas, levar pessoas para a salvação, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, recebendo um repertório de Deus, que é a palavra viva e eficaz, que é vida para as nossas vidas. Ou você pode pegar e receber um repertório negativo, vendo coisas horríveis, coisas erradas, sendo influenciado por coisas erradas, machucando pessoas, trazendo tragédias, destruindo vidas, levando pessoas para o inferno. Ali está um grupo de pessoas que eles estão sendo estimulados nas suas imaginações para o mal. Por isso que a Bíblia ela fala em Romanos: seja excelentes para o bem, mas seja inocentes para o mal, porque o Deus de paz, Ele esmagará Satanás. O bem sempre vai vencer o mal. O diabo não pode com o poder e a glória de Deus. Por isso Ele levantou você, igreja do Senhor vivo, para fechar as portas do inferno e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e mostrar para o mundo que há esperança, o povo de Deus que se levanta para fazer a diferença. As
pessoas, elas estão vivendo de uma forma equivocada. Não estão utilizando o potencial todo. Qualquer um de nós somos capazes. Qualquer um de nós somos capazes de fazer alguma coisa. Eu gosto de um adágio, igreja. Como que eu gosto desse adágio? Ele é impregnado. Uma vez que eu aprendi, não tem como mais sair da minha vida. Diz, where there is a wish, there is a will. Aonde há um desejo, há um meio de realização. Deus, Ele falou, assim como você pensa na sua mente, você é. Assim como você imagina, você será. Se você imaginar que você pode, você pode. Não há nada que possa te impedir. Não há diabo, não há dificuldade, não há problema, não há tristeza. Nada. De fato, Paulo ele fala, nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me deixar eu ser tão grato a Deus como sou. Nem o inferno, nem a dificuldade, nem o diabo, nem a perseguição. Nada pode te parar, porque Deus ele te fez para vencer, para ser mais do que vencedor, para glorificar o nome dEle e conduzir pessoas para a salvação. Fomos chamados por Deus. Ele disse que estaríamos sempre por cima e não por debaixo. O que está nos faltando é aprendermos a lidar com as nossas imaginações. As respostas para as tuas perguntas estão dentro de você. Deus ele colocou dentro de você, ser humano, a possibilidade. O que acontece é que muitas pessoas estão como carro, estão dirigindo o carro, está ali dirigindo o carro, aí eles, ao invés de estarem olhando para frente, eles estão olhando no retrovisor do carro. Quando você está olhando no retrovisor do carro, você está olhando o que está lá atrás. E está perdendo a oportunidade de olhar o que está na frente. É preciso haver um equilíbrio, memória e imaginação. Memória é aquilo que está atrás, mas imaginação é aquilo que está na frente. E não é assim que o Senhor lhe disse, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E pronto, agora você tem que imaginar a coisa. E aí as pessoas, elas estão dirigindo, elas começam a olhar no retrovisor e elas começam a ver o que está lá atrás. Ou seja, essas pessoas, elas sabem de onde elas estão vindo, as dificuldades que passaram, as dificuldades, os desafios que eles conseguiram romper, mas eles estão perdidos em saber para onde quer ir. E quem não sabe para onde ir, nunca vai chegar a lugar algum. Quem não tem um foco, quem não sabe para onde ir, qualquer coisa vai servir para a sua vida. E o Senhor, Ele disse que Ele quer que você seja mais do que vencedor. Que você seja mais do que vencedor na tua saúde, nos teus negócios, nas tuas finanças, no teu ministério, qualquer que seja. Há um poder extraordinário dentro de nós. Só precisa nós termos coragens. Precisamos ter coragem, ousadia e trazer um repertório para a nossa mente. Montarmos um repertório que vai nos impulsionar. Qual é o repertório que você tem na sua vida? O irmão Milton, sempre está cantando aqui, e ele sempre tem um repertório muito vasto, né? Minha esposa, minha filha cantando, repertório vasto. Agora, se chamar às vezes algum de vocês, ou eu particularmente, canta aí. Eu não tenho repertório para cantar, eu não tenho repertório. Mas eles se prepararam para obter um repertório, para no momento em que eles estiverem diante da oportunidade, no momento em que eles estiverem diante dos desafios, eles executarem da melhor forma possível. E o que nos atrapalha muitas das vezes é porque nós não temos um repertório. O nosso repertório é bagunçado, o nosso repertório é insuficiente, o nosso repertório é um repertório errado. E isso nos atrapalha de sermos quem o Senhor Deus nos chamou para sermos. De vencermos os desafios e as dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Porque nós somos capazes. O poder está dentro de nós. O poder está dentro de nós. Deus ele nos deu algo que é imbatível e nós precisamos usar da melhor forma possível, que é a nossa imaginação. Mas você só vai utilizar a sua imaginação a partir do momento em que você tiver um repertório viável para a sua vida. Porque temos dentro de nós a imaginação. Nós temos dentro de nós o nosso próprio instinto. Mas as boas ideias, elas são formadas quando elas juntam um repertório alheio com aquilo que você tem dentro de você. E ela faz uma mistura e sai uma ideia extraordinária.
Talvez você está passando dificuldade na tua vida conjugal, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, porque seu repertório está vazio. Porque você tem até uma boa ideia, mas você não tem um repertório extra. Você não tem uma fonte de informação viável que possa unir a sua mente e possa fazer com que você chegue lá. Vocês acham que as pessoas, por exemplo, a internet... eu não esqueci o nome do sujeito, mas eu sei que o nome tinha alguma coisa. Esse camarada, ele pegou e ele falou assim, vou criar algo que possa conectar as pessoas, eu vou criar, mais resumidamente, vou criar a internet. E ele começou a trabalhar naquilo. Ele começou a trabalhar, e de repente falou assim, eu não estou conseguindo chegar a um objetivo. Ele pega os seus guardados ali, as suas anotações, e guarda ela. E vai viver. E ele vai vivendo, e daqui passou um ano, passou 2 anos, passou 5 anos, passou 10 anos, ele trabalhou 10 anos tentando inventar a internet, a construir a internet. E ele não conseguiu. Depois de 10 anos ele cansou, desistiu, guardou as suas informações. Depois, passou mais 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, ele encontra algumas pessoas que tinham alguma determinado tipo de ideia, pega aquela ideia das pessoas, vai no seu repertório, nos seus guardados, anota aquilo e ele une. Por isso que a Bíblia fala, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Porque ninguém faz nada sozinho. As boas ideias, Deus ele nos compara como o corpo dele. Deus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Ninguém faz nada sozinho. Tudo que foi criado, a roupa que eu visto, a camisa que você veste, a calça que você veste, a saia, tudo foi criado em conjunto com alguém. Alguém pensou alguma coisa, o outro pensou outro, um criou a linha, o outro pegou o pano, o outro pegou o corte e assim foi. Nós falamos, por exemplo, do iPhone, a Apple, que é a maior empresa, a empresa mais poderosa do mundo. Steve Jobs ele não criou à toa, não foi a partir de nada, mas foi a partir da imaginação dele em perceber e valorizar a imaginação de outra pessoa ao conectar as pessoas e fazer com que as pessoas pudessem ver umas às outras. Um grande professor brasileiro que ajudou muito o nosso país melhorar o nosso IDH, o professor Pier, ele falava que a importância de nós pegarmos e lermos livros, de nós termos um envolvimento maior com os livros. Porque quando você começava a ler livros, você começava a estimular a sua mente, a sua imaginação, a produzir ideias que seriam valiosas para o futuro. Vocês lembram da Copa do Mundo aqui no Brasil, que um brasileiro ele desenvolveu nos Estados Unidos que o tetraplégico, ele começou a sonhar a partir de livros que ele estava lendo, livros de ficções. Vocês já perceberam que os livros mais caros, os filmes mais caros são filmes de ficções, de invenções, que as pessoas começam a imaginar, a inventar coisas. Isso é muito poderoso, que Deus ele nos deu como seres humanos. E ele começou a ler livros, e ele começou a imaginar que um dia ele podia criar algo, que um tetraplégico iria andar, e iria chutar uma partida de futebol, a bola, uma partida de futebol. E isso aconteceu na Copa do Brasil, na Copa do Mundo aqui no Brasil. Na inauguração da Copa do Mundo, o tetraplégico, claro, com um sistema todo robótico, ele andou e deu um chute na bola. Porque aquele homem, ele estava estimulando a mente dele para imaginar coisas boas. Por isso que a Bíblia fala, Deus ele fala em Josué, pelo amor de Deus, medita nessa palavra dia e noite. Tem essa palavra dentro de você, porque você não perderá, você não será derrotado. Você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar. Medita na palavra de Deus, igreja, seja vitoriosa em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Nós desprezamos algo que temos. Senhor falou que nós fecharíamos as portas do inferno. Nós temos a capacidade, nós temos a possibilidade. Deus disse que o inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Jesus ele disse assim, vocês irão fazer as coisas que eu faço e maiores ainda. Sabe por quê? Porque já tem um padrão definido com a sua imaginação, com o som do Espírito Santo. O diabo que sai da tua frente, porque você vai atropelá-lo em nome de Jesus.
poder da imaginação. É o dom que Deus te deu. Use para o bem. Cuidado com a tua mente. Você tem uma coisa que você precisa guardar a sua mente, porque Satanás vai querer jogar um monte de bagulhada, um monte de sujeirada para inibir a tua capacidade de imaginar para o bem. Porque o diabo, ele não tem medo do que você é, mas daquilo que você vai ser. E o Senhor diz que você será, você é mais do que vencedor. Ele pagou o alto preço na cruz do Calvário para mim, por você. Ele pagou o alto preço. Como que está o teu repertório? Quais são os filmes que você tem visto? Quais são os livros que você tem lido? Você será a média dessas informações que você está recebendo. Você será a média dessas informações que você está recebendo. Com o advento da Revolução Industrial, os nossos empresários, me desculpem eles, mas eles não têm muito interesse que as pessoas pensem. Os nossos políticos não têm muito interesse que as pessoas pensem. Muitas dessas pessoas são como Nimrod, querem ser o centro das atenções, querem tirar as pessoas do foco que Deus estabeleceu para as suas vidas. Cuidado com aquele que está guiando você. Cuidado com aquele que está colocando informações na sua vida. Cuidado, seus olhos são a janela da sua alma. Seja excelente para o bem, seja inocente para o mal, porque vai valer a pena. Põe-se de pé, eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero estar orando por você, com você. Olhe para frente. É legal, é interessante olharmos o retrovisor do que está atrás, de onde vimos, mas o principal, olha o tamanho do retrovisor que mostra de onde viemos. Olha o tamanho do retrovisor que nos mostra o que tem atrás. Agora olha para a frente do tamanho do para-brisa, que te mostra aonde você deve estar, aonde você vai chegar. O Senhor é contigo.